Todos estão cagando e andando para você. Essa é a mais pura verdade. Parece ser cruel, mas entender isso é libertador. Eu devia ter feito esse vídeo como o primeiro vídeo do canal, porque para atingir a paz financeira e a riqueza que nós buscamos aqui no Tesouro de Família, é necessário entender isso. Meu nome é Bruno Pex e eu vou explicar para vocês por que entender essa verdade nos liberta, nos livra de algumas amarras que nos impedem de ser felizes e prósperos, e ainda vou revelar um bônus extra que entender isso vai trazer. Vamos direto para o assunto. Como eu falei, o governo, o chefe, os parentes, os amigos, o pessoal da igreja, a galera do clube, a moçada da academia, a turma do bar, o vizinho, o cunhado, o assessor financeiro, tá todo mundo cagando e andando para você, para sua família, para os seus problemas pessoais, para suas questões financeiras. E calma, não estou dizendo para a gente que ninguém nos ama, que ninguém me ama, ninguém me quer, não estou dizendo para a gente ser antissocial, odiar as pessoas, muito pelo contrário. Acontece que cada um deles tem os seus próprios problemas para resolver. Todo mundo enfrenta a sua própria batalha, né? Como diz o Ian McLaren, um escritor escocês, ele diz: seja gentil, pois cada pessoa que você encontra está travando uma grande batalha. Cada um tem a sua própria batalha para travar. Portanto, todo mundo está cagando e andando para todo mundo. E entender isso é libertador. Primeiro porque a gente assume a responsabilidade por tudo que acontece na nossa vida. E segundo que a gente foca no que realmente é importante para nós e para nossa família. Eu vou mostrar agora duas amarras que são rompidas quando a gente entende isso, como a gente faz para rompê-las, e ainda no final vou mostrar um bônus que tem quando a gente começa a entender isso, a criar essa mentalidade. Fica aqui comigo, vamos lá. Primeira amarra, eu chamo de síndrome do salvador externo. Quem nunca viu, né? É muito comum a gente falar: esse governo é muito ruim, o Brasil não vai para frente. Meu chefe é chato, ele me persegue, eu sou perseguido pelo meu chefe. Eu tô velho, ou então sou novo demais para isso. Meu professor é um carrasco. Eu nasci para ser pobre mesmo. Ou então, isso é um absurdo, eu fico indignado, vou protestar, vou processar, vou fazer greve. Então, não adianta. Tudo isso é um desperdício de tempo, gera estresse e causa passividade. Você fica passivo, reclamando, achando que a culpa é dos outros, que a responsabilidade é dos outros, que sempre vem um salvador externo para resolver o seu problema. Mesmo sem querer, quando a gente age dessa forma, a gente acaba ficando letárgico, inerte, reclamando, achando que não é com a gente. Infelizmente, eu tenho má sorte, eu sou um desgraçado mesmo que tenho que sofrer isso porque não tem jeito. E não é assim. A gente precisa entender, você é o único responsável por tudo que acontece na sua vida. E aqui vale eu explicar. Muitas vezes a gente confunde culpa com responsabilidade. Quando eu falo que você é responsável por tudo que aconteceu na sua vida, é por tudo mesmo. Mesmo que você não seja o culpado. Porque culpado é a pessoa que causou aquilo, certo? Para o bem ou para o mal. Esse é o culpado. O responsável é a pessoa que vai ter que resolver. Então não importa se o seu chefe é chato, se a empresa que você trabalha vai falir, você vai perder o emprego, se o governo é corrupto, não importa. Eles podem ser o culpado, mas o único responsável pela sua vida e pela sua família é você. É você que tem que resolver. Então, quando a gente começa a entender que está todo mundo cagando e andando para a gente, que não é com eles, o problema não é deles, o problema é nosso, a gente começa a entender que, opa, peraí, não adianta reclamar, eu tenho que correr atrás. Então, nós somos os únicos responsáveis por tudo, absolutamente tudo. De um acidente até uma coisa que realmente a gente causa, nós somos os responsáveis. E então a gente precisa estar sempre investindo em nós mesmos. Invista em si mesmo e se aprimore. Até porque o responsável é você, quem vai ter que resolver as broncas é você, né?
No mundo ideal, utópico, o culpado e o responsável são as mesmas pessoas, né? Quem é culpado por uma coisa tem que resolver quando é caso ruim, quando é alguma coisa boa, né? Quando alguém é culpado, tem um mérito de fazer alguma coisa boa, também é a pessoa que se beneficia daquilo. Mas isso é um mundo utópico. Na vida, a vida real não é perfeita assim. Em grande parte das vezes, o culpado é uma pessoa e o responsável é outra. E não importa reclamar, nós somos os responsáveis. E para a gente conseguir atingir essa responsabilidade, a gente tem que investir em nós mesmos, estar sempre nos aprimorando. E uma vez que a gente começa a investir em nós mesmos e nos aprimorarmos, a gente cria as nossas próprias oportunidades e estamos prontos para elas. Então começa a aparecer oportunidades, como dizia, acho que era o Roger Federer, né? Um dos melhores tenistas da história. Ele dizia que quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. É justamente isso. Quanto mais a gente se aprimora, a sorte, entre aspas, vem para o nosso lado. E aqui vem a história. Você foca no que você controla. Você não controla o governo, você não controla a empresa, você não controla o comportamento do seu chefe, você não controla a atenção que os seus amigos vão dar para você. Você controla as suas atitudes, o que você pode fazer. Tá? Então, essa é a primeira marra que a gente solta. A gente não fica esperando o salvador externo vir resolver o nosso problema. A gente vai se aprimorar e vai se empoderar para resolver os nossos próprios problemas, e com isso a gente começa a ganhar liberdade, depender menos dos outros. Tá? A segunda liberdade eu chamo de síndrome de Estocolmo social. A síndrome de Estocolmo, se você não conhece, é realmente uma síndrome estudada na psicologia, que é quando o sequestrado se apaixona pelo sequestrador. E a síndrome de Estocolmo social é quando a gente vive em função do que a sociedade pensa, do que a sociedade, do que a comunidade, do que as pessoas que estão ao nosso redor acham que é certo a gente fazer. E aí, isso daí tem uma famosa frase popular que não tem autor desconhecido, que é a gente começa a gastar dinheiro que não tem para comprar algo que não precisa para impressionar pessoas que não importam. A gente começa a fazer isso. E nesse mundo moderno agora das redes sociais, essa síndrome de Estocolmo social ela fica muito mais aguda, essa epidemia é muito maior, porque os padrões de comparação vão lá para cima, são padrões irreais, ilusórios, porque o que a gente está vendo ali nas redes sociais não é a verdade, não é a vida real. A pessoa é fitness. A pessoa é fitness à base de hormônio, à base de filtros, de câmera. Não é, a pessoa é muito rica, fica esbanjando riqueza. Quando você vai ver a pessoa é cheia de pepino, ou então o dinheiro é um dinheiro maldito vindo de coisas ilegais, isso a gente vê toda hora aparecendo na televisão. Então essa síndrome de Estocolmo é muito pesada e a gente que sofre dela muitas vezes sem perceber. Quantas vezes a gente não está decidindo qual carro comprar, qual casa, onde morar, qual é o bairro, qual a roupa a gente vestir, quais lugares frequentar. Muitas vezes a gente se deixa levar sem nem perceber pelo que as pessoas acham que a gente deveria fazer, o que deveria ser certo para a gente. Tá? E aí, como a gente se livra dessas amarras? Veja, eu não estou falando para a gente ligar o foda-se social e chutar todas as convenções, chutar cultura, relacionamentos e a comunidade e esquecer a galera e virar um ser antissocial. Não. Só estou dizendo que tudo isso é importante. O ser humano é um bicho, um animal social. Ele precisa estar em contato com outras pessoas, precisa de aprovação inclusive da sociedade, mas a gente precisa entender que o que os outros pensam ou acham que é certo para a gente não nos define. A gente precisa entender o que nos define, o que nós somos. E para isso a gente tem que definir critérios próprios de sucesso. O que é o ser sucesso para mim? O que é que eu vou me considerar uma pessoa de sucesso por quê?
é porque a revista Forbes diz que o cara de sucesso é o cara que tem um carrão e mora numa cobertura, mas aí quando você vai ver, esse cara tem uma família desestruturada, os filhos odeiam o cara, sei lá, tem muitos casos assim, ou é outra coisa, né? Pratique o foda-se estratégico. Tem hora que, eu disse, não é pra gente ligar o foda-se e viver social, mas tem hora que é pra gente realmente liga esse foda-se aí quando é uma coisa que não tem sentido nenhum, que é uma coisa que acaba pesando pra gente, né? Você, para manter uma aparência, você vive um comportamento que não é o seu comportamento, ou faz gastos, realiza gastos que não pode fazer para manter alguma aparência ou para dar satisfação a alguma pessoa. E saiba o que realmente importa. Então, para definir os seus critérios de sucesso, você precisa entender o que realmente é importante para você. E aqui no canal eu criei uma ferramenta baseada na minha formação de gerente de projetos, que eu chamo de estrutura de sentido da vida. Tem um vídeo aqui no canal que chama de orçamento familiar, por onde começar. Nesse vídeo eu mostro como montar a estrutura da vida, tem uma planilha que você simula a sua estrutura da vida lá. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Quando acabar esse vídeo, você vai lá e assiste. Essa ferramenta vai ajudar muito você a definir o que é importante para você, para sua família, e aí começar a trabalhar, a focar nisso que é importante, não no que os outros dizem que é importante para você. E seja autêntico, né? No final das contas, quando você começa a se livrar daquela primeira amarra, né? Se aprimorando, investindo em si mesmo, você começa a criar suas próprias oportunidades e aproveitá-las, você começa a ter uma liberdade que você começa a se livrar também dessa segunda amarra aqui. Você começa a não ter que se submeter a algum trabalho que você odeia, mas está lá porque precisa daquele trabalho, ou se submeter a alguma pessoa que você não bate bem, mas tem que se submeter a essa pessoa porque você precisa daquela relação por alguma questão profissional ou financeira. É uma liberdade que vai trazer para você muita paz e prosperidade. E vai possibilitar que você seja autêntico, que você seja você mesmo. Então, entendendo, se desamarrando disso, você consegue essa liberdade, consegue a riqueza que a gente procura aqui. Eu até costumo brincar que eu digo assim, você quer saber o cúmulo da liberdade? É parecer pobre, parecer uma pessoa simples qualquer e ter milhões na conta. Isso é liberdade. Você tem liberdade financeira e liberdade social totalmente. Você vai estar cercado das pessoas que realmente têm que estar ao seu lado, você vai fazer o que realmente é importante para você. Eu tenho um outro vídeo aqui que chama Família Rica, que eu explico qual é o tipo de riqueza que a gente procura, e aí você vai entender muito bem quando eu falo que entender que todos estão cagando e andando para a gente é um pré-requisito para chegar nessa riqueza. Eu vou deixar o link aqui na descrição também. E como eu disse, tem um bônus. Então você entendeu essa verdade, se livrou das duas amarras e ainda tem um bônus. Na hora que você consegue ser livre para ser você mesmo, só restarão ao seu lado as pessoas que realmente importam para você. Então, como eu disse, aquela relação que você tem porque você precisa daquela pessoa por alguma questão financeira, ou por alguma questão profissional, ou até por uma questão psicológica, isso daí você se livra disso. As pessoas que estão ao seu lado por interesse também começam a desaparecer e vão restar as pessoas que realmente importam. Então aí é um bônus que você ganha, certo? Então, resumindo, todo mundo está cagando e andando para você. Você é o único responsável por tudo, absolutamente tudo que acontece na sua vida. Seja você o culpado ou não, você é o responsável. Se preocupe com o que você pode fazer, com o que você tem controle. É a lição primordial dos estoicos.
foque no que você controla. O resto você não controla, não adianta você se preocupar, reclamar, se lamentar. Foque no que você controla. O que os outros pensam ou acham que é certo para você não te define. E seja você mesmo e só restarão ao seu lado as pessoas que deveriam restar realmente. Certo? Então foi isso, foi um vídeo meio filosófico, mas aqui no canal, como eu disse, é sobre finanças, mas ele acaba que a matemática é a minoria aqui, o mais importante é a mentalidade, a psicologia financeira, e eu achei importante trazer essa questão para cá. Inclusive, eu acho que isso daqui deveria ter sido o primeiro vídeo do canal. Então assista, espero que faça sentido para você. Aproveita, discute aqui nos comentários, vamos debater, vamos filosofar e espero que traga realmente felicidade e prosperidade para você e para sua família. Grande abraço, um beijão na família, até o próximo vídeo.